Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana, final de semana, esse dia, né? Hoje tivemos uma experiência, um workshop na Argentina de como se trabalhar futebol, de como se investir em futebol corretamente, de como investir em tempo, de como investir em homens, de como investir num técnico, de como trabalhar, volto a repetir, o futebol da maneira correta. O futebol argentino como um todo tá uma draga, né? O futebol nacional ali da Argentina não vence há tantos anos a Copa Libertadores, mas domina a Copa Sul-Americana já faz muito tempo. Mas na principal competição aqui da América do Sul, o time vai mal. Do lado contrário, do lado brasileiro, a gente domina a Libertadores. Conquistamos aí os últimos 5 anos, a gente está conquistando pelo menos, estamos na final em todos e conquistando o título em todos. Se a gente voltar mais atrás, acho que uns 6 anos, a gente já consegue estar aí em todas as finais, sempre sendo campeões. Impressionante, né? Difícil a gente ver jogadores que são campeões de Libertadores disputando jogos pela seleção brasileira. São pouquíssimos. Salvo alguma exceção ou outra, quando o jogador vai embora para a Europa, volta, vai para a Europa, né? Fica lá na Europa jogando num time B, num time C da Europa, sem expressão nenhuma, e aí sim começa a ser convocado para a seleção brasileira. Bom, meus queridos, hoje o vídeo de análise aqui é sobre a derrota da seleção brasileira lá no Monumental de Nunes, na Argentina, por 4-1 para a Argentina. Um verdadeiro passeio que a Argentina deu no Brasil. E aqui eu quero separar o vídeo em 3 tópicos, tá, com vocês. Não vai ser muito longo, não vou me estender muito, mas eu quero conversar com vocês sobre 3 tópicos. O primeiro deles é a reeleição do Edinaldo, né, como presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Assim, o segundo deles, vão ser 4, tá? Perdão. O segundo deles será a fala do Rafinha, o terceiro, propriamente o jogo, e quarto, o trabalho do Dorival e etc. E eu acho que esses 4 pontos eles vão se interligar sobre a análise do jogo. Então, eu vou começar a conversar aqui com vocês sobre essa reeleição do Edinaldo, que eu acho que é um tapa na cara de todos os torcedores brasileiros. Para quem se dispõe a assistir um jogo de seleção brasileira como eu, e aí, obviamente, para trazer vídeos aqui pro canal, mas para assistir também, para acompanhar, é um tapa na minha cara ele ser reeleito, porque a gente vê um despreparo, a gente vê um completo desmandato dele durante esses últimos 5 anos, e ele foi reeleito para mais 5 anos, né? A gente vai ter que aguentar Edinaldo na presença da CBF até 2030. E isso, cara, na minha visão, é uma derrota pessoal, assim, uma derrota como pessoa. Você perde a vontade de assistir jogo, você perde a vontade de acompanhar a seleção brasileira, você perde a esperança de ver alguma mudança no futebol brasileiro até 2030. Não vamos ter fair play financeiro, a gente vai continuar tendo as mesmas discussões de gramado, de arbitragem até 2030, porque a gente não tem esperança de profissionalização da CBF. É um grupo político que vai continuar no poder e perpetuando o poder e ganhando o salário que você e eu pagamos para esses caras. Estamos no nível com a CBF de haver uma revolução popular, praticamente. Ou os clubes vão abraçar a comunidade, abraçar a população, abraçar seus torcedores, ou a população, se quiser, e aí vai muito no se quiser, porque é apenas um futebol, apenas um esporte. Se quiser, vai ter alguma revolução. Ou o nosso futebol vai começar a ficar aquém dos outros futebols aí do mundo, né? E aí eu falo do futebol, obviamente, europeu, mas também do futebol argentino, do futebol da nossa maior rival, da Argentina. O Brasil hoje apresenta o pior futebol dentre as seleções sul-americanas e nem se compara à pior seleção europeia, né? Se você pegar a pior seleção europeia, não se compara ao Brasil. Ela vai conseguir ser melhor e ela vai conseguir vencer o Brasil. Não à toa o Brasil perder para Marrocos e Senegal em alguns amistosos aí já tem. Mas enfim, além desse despreparo, além dessa questão política, que eu não vejo esperança de melhor até o final da minha vida, a gente tem a questão, vamos passar pro Rafinha ali, deixa eu tirar esse elefante branco da sala. Eu, em certo momento, eu até acreditei nessa declaração do Rafinha. Falei, poxa vida, legal. Finalmente tivemos um jogador que teve peito para dar uma baita de uma declaração.
uma declaração muito legal, assim, não foi nada ofensivo na minha visão em relação aos jogadores argentinos, em relação à torcida argentina. Para mim foi uma declaração ok, e pelo que a gente pedia sempre de jogadores raízes, etc., a gente teve essa demonstração com o Rafinha e muita gente criticou. Mas, cara, foi uma demonstração ok. Seria uma boa declaração, seria assim, justificável se o senhor Rafinha, junto com seus amigos Vinícius Júnior e Rodrigo, entrassem em campo com vontade, não só de dar porrada, mas de jogar bola. E assim, é muito para mim cômodo você dar uma declaração dessa, se esconder lá na outra beirada do campo, seu amiguinho Vinícius Júnior do outro lado, o Rodrigo sumido no meio de campo e o Matheus Cunha carregando todo o piano. Para mim, o melhor homem em campo do Brasil foi sim o Matheus Cunha, além do gol, se movimentou, foi buscar a bola, tentou trabalhar, brigou realmente com os argentinos, estava batendo de frente com os argentinos, era o cara que estava tentando alguma coisa ali na frente. De resto, não se salva ninguém. Mas eu já vou chegar no jogo. E aí, cara, a gente fala muito de jogador raiz. O jogador raiz, em suma, é o jogador que chega na partida e resolve. E o Rafinha não é esse jogador. Nenhum jogador da seleção hoje é isso. Nós não temos nenhum jogador no time titular que entre no jogo e resolva essa parada. Não temos isso. A seleção brasileira é uma vergonha jogando bola, é uma vergonha de questão de hombridade dos seus jogadores, é uma vergonha na questão de motivação dos seus atletas. A seleção não tem vontade de jogar bola. Você nitidamente consegue ver que os jogadores não têm vontade, eles estão de saco cheio de estar ali. Eles estão, querendo acabar essa data FIFA e voltar logo lá para a vida deles na Europa, porque vir aqui para a América do Sul deve ser um saco para jogar bola. Eles devem odiar vir aqui para a América do Sul para jogar bola, para jogar 18 datas, entendeu? Somar ali, fazer jogos durante a sua temporada, atrapalhar a temporada que tá tendo com o clube lá, na vida boa em Londres, em Liverpool, deve ser Madrid, deve ser horrível vir para cá. Então esse é o sentimento que passa. E falando de futebol, de apresentação da seleção brasileira, cara, foi um jogo horrível. Mas a gente não consegue ver essa seleção jogando bola. Desde a Copa 2022, já se foram 3 longos anos e a gente não viu nenhuma evolução. Muito pelo contrário, a seleção regrediu. E regrediu num nível da seleção poder só conseguir bater de frente com seleções classe C do nosso futebol sul-americano. É uma Venezuela que vez ou outra vai ganhando, um Equador, uma Bolívia, só. Seleções classe A de vez em quando vence, que foi o que aconteceu com a Colômbia. Que não é uma seleção classe A, não é campeã do mundo. É uma seleção classe B, teve muita dificuldade, porque é um bando de jogadorzinho que não tem psicológico nenhum para vestir a camisa da seleção brasileira. Sofre um gol, morrem em campo. Não tem mais partida desses jogadores. O Brasil tomou um gol da Argentina com 4 minutos de jogo, sumiram todos. Todo mundo se acovardou atrás da marcação, ficavam tocando a bola o zagueiro tocava pro volante, o volante tocava pro zagueiro, e ficou nisso, porque não tem personalidade para vencer e para utilizar a camisa da seleção brasileira. Essa é a verdade. A gente não tem um jogador de personalidade. Quando tem, fica no banco. É o caso do Endrick, é o caso do Estevão, é o caso do Savinho. E fica esses 3 bunda mole na frente aí, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo, que não tem personalidade nenhuma para vestir a camisa da seleção brasileira. Personalidade e vontade. Falta isso nessa seleção brasileira. E também falta um técnico. Não dá para o técnico da seleção ver isso acontecendo e ficar, lavo as minhas mãos. Não vou tomar partido, não vou resolver essa parada. Não dá para ser assim. Ou você entra dentro do vestiário e acaba com todo mundo, bota todo mundo no lugar. Porque na seleção brasileira, todo mundo é igual. Não é ninguém na seleção. O que o Vinícius Júnior ganhou com a seleção brasileira? Rafinha, Matheus Cunha, Rodrigo. Nada. Eles não são nada. Uma Copa América 2019? Grande coisa. Grande coisa. Então todo mundo ali dentro não é ninguém. Não tem que estar com um cangote, com o nariz empinado para ninguém. Porque ninguém é nada ali dentro. Vão estar vai virar a página do nosso futebol, eles não vão ser ninguém. E eu incluo o Neymar nessa também. Não é ninguém no nosso futebol.
Daqui 20, 30 anos, todo mundo vai estar lembrando dessa geração como a pior geração da seleção brasileira. E o Neymar vai estar incluído nisso. E isso passa por ele também. Mas eu não vou citar ele aqui porque nem entrou em campo, machucou, viu que a coisa estava feia e ia tomar lesão aí. Mas enfim, cara, falando de técnico agora, não acho que a seleção tem que trocar, porque se trocar não vai ter tempo hábil também para ter mudança. Né? Pode ter alguma mudança de ânimo, mas mudança tática vai ser muito difícil. Estamos a menos de um ano aí para a Copa do Mundo. Vim Felipe Luiz, vim Abel Ferreira, vim o Tite de novo, Renato Gaúcho. Acho muito difícil. Mas eu acho que o Dorival não deve ser o técnico do próximo ciclo. Se encerra a Copa do Mundo 2026, ele é tchau e benção. Não volta mais, fecham-se as portas, porque se comprova que ele não é um técnico do nível da seleção brasileira. Ele não está apto para ser um técnico de seleção brasileira. Ele é um ótimo técnico de clube, excelente. Mas se o cara quer ter tempo com a seleção brasileira, meu amigo, você está no lugar errado. Não tem tempo para treinar a seleção. Não tem tempo para você construir um elenco. Não existe isso. E, aliás, ele nem quer isso, né? Porque o tempo todo inventa um novo centroavante, inventa uma nova tática. Não é o técnico da seleção brasileira. Não é o técnico da seleção brasileira. Ficou um mês na Copa América, não arrumou nada, a seleção continuou jogando horrivelmente. Teve amistoso com a Espanha e a Inglaterra, não jogou bem. E o jogador que mais salvou a seleção brasileira, que foi o Endrick, fica no banco. Entra num segundo tempo onde já está 3-1 para a Argentina, ou numa semifinal, numa quartas de final de Copa América, quando a coisa está realmente feia contra o Uruguai. É isso. O Dorival é excelente em queimar bons jogadores na seleção brasileira. Tá bom? E é isso, meus queridos. Eu não vou me alongar muito, não vou me desgastar aqui falando da seleção, falando de jogador, porque é todo um bando de acomodado que não vai mudar em nada, entendeu? Eu tô bem desapontado, eu tô bem sem esperança nenhuma com essa seleção. E ainda ver o técnico da seleção falando que essa seleção vai chegar numa final de Copa do Mundo, cara, é de... Me desculpem a expressão aí, mas é de cair o cu da bunda, velho. Pelo amor de Deus. É isso. Se inscreve no canal, dá essa força aí, faz o que você quiser e toca o barco. E para completar ainda, no Instagram fui vítima de racismo aí, de um bando de argentino idiota. Mas enfim, recebi esse... Tô bem bravo porque não é pela seleção, mas é por esse comodismo que a gente tem, como essa representatividade que a gente tem do nosso futebol. É a CBF. E cada vez mais isso para mim me deixa enojado da política que envolve o futebol brasileiro. E é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui, se inscreve, dá essa força e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.